Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos de volta mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 a lição Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz por tema Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título Conhecendo os Títulos de Jesus. O texto de referência, para você que tem a sua Bíblia aí ao alcance da mão, está registrado em Mateus capítulo 16, do versículo 13 a 23. Uma leitura bastante maravilhosa, né? E bastante elucidativa, porque aí nós vemos Jesus fazendo aquela pergunta para os discípulos acerca do que eles achavam quem era Jesus. Podermos fundamentar melhor isso aqui, eu quero ler com os irmãos esse texto de referência que está aqui em Mateus 16, do versículo 13 a 23, que diz o seguinte. Minha Bíblia está um pouquinho baixa, mas os irmãos vão entender aí. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então nós vemos aí a leitura de referência desta lição, aonde nos mostra a interpretação do pensamento de muitos ali naquela região de Jerusalém, onde Jesus se encontrava. Alguns achavam que ele era João Batista, outros que eram dos profetas, enfim. Mas Pedro, ele teve a revelação de que Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo, aquele que os profetas, tanto no Antigo Testamento, em toda a história do Pentateuco, tinha anunciado e mostrado que um dia viria aquele que reinaria eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo do dia nós temos aqui, registrado em Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte versículo: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então aqui os 5 nomes do Senhor Jesus, representado aqui pelo profeta Isaías. Então esse menino nos nasceu de fato, já falamos isso na lição 1, na lição 2, foi um nascimento virginal, como sabemos através das Escrituras, sem a intervenção humana, mas foi através do Espírito Santo, e Maria se tornou a mãe do Messias, aquele que é o Redentor da humanidade. A verdade aplicada diz ainda: os títulos atribuídos a Jesus revelam seu caráter, sua missão e sua messianidade. Então, os títulos que nós vamos estar vendo na lição de hoje revelam o seu caráter, a sua missão e a sua messianidade.
Os objetivos da lição, como sempre, são três. O primeiro deles é identificar Jesus como Messias. O segundo, entender as implicações da expressão Filho do Homem. E terceiro, reconhecer Jesus como Filho de Deus. A nossa oração deve ser para que venhamos entender as verdades reveladas através dos títulos de Jesus. As leituras da semana, meus irmãos, Mateus, por exemplo, no capítulo 1, 23, ele vem abordando ali sobre ele será o Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Aí temos ainda Mateus 17, 22, que vem falando sobre o título de Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem, tá certo? Em Mateus 22, 41 a 46, Jesus é apresentado como filho de Davi. Por quê? Porque ele descende, né, da descendência de Davi. Ou seja, ele vem da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em João, capítulo 1, verso 1, na eternidade, Jesus era o Verbo. Então, Jesus, ele não começa quando nasce, porque antes de nascer ele já existia. E ele estava na eternidade, ele estava na criação de todas as coisas, né? Aí João, ele revela, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e assim sucessivamente. Então vemos que o Senhor, ele é eterno, ele se humanizou, ele encarnou e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí em João capítulo 20, verso 31, Jesus é apontado ali como sendo o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, em determinadas ocasiões, ele diz, ele chama a Deus como seu Pai. Ele diz assim, principalmente na oração ali de João 17, ele fala, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? Pai, eu quero que ele seja um comigo, como eu sou um contigo, e assim sucessivamente. E lá em Filipenses capítulo 2, verso 9, Jesus é apresentado ali e tem um nome acima de todos, ou seja, Jesus, depois de toda a missão cumprida, ele alcança o nome que é mais excelente do que todos os nomes e que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Meus amados irmãos, estudar os títulos de Jesus é de grande relevância na compreensão de sua vida, seu ministério e seu caráter. Existem muitos títulos atribuídos nesta edição e serão destacados apenas três, a saber, Messias ou Cristo, Filho do Homem e Filho de Deus. O ponto-chave da lição é o título de Messias conferido a Jesus mostra que ele preenche os requisitos das profecias messiânicas. Então nós vemos aí que o Messias, né, que foi conferido, esse título de Messias que foi conferido a Jesus, mostra que ele preenche e preencheu todos os requisitos das profecias messiânicas, inclusive as profecias registradas por Isaías. E aí no primeiro tópico nós temos Jesus como o Messias. E aí Jesus veio como ungido de Deus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento para os judeus, porém as falsas expectativas criadas acerca do Cristo levaram os judeus a o rejeitarem como Messias prometido, abrindo assim a porta da salvação para a humanidade, conforme registra João capítulo 1, do verso 11 a 13. Então, nós falamos aí na primeira, na segunda aula, sobre a condição que vivia o povo de Israel naquela época em que Jesus chegou. Todo o povo de Israel, toda a nação de Israel, vamos dizer assim, estava sendo subjugada ou dominada pelos romanos. E era uma época muito difícil, e eles estavam ali ansiosos, esperando o Salvador, o Messias, aquele que assentaria no trono, que o seu reino seria eterno, que colocaria os seus inimigos por escábulo dos seus pés, conforme as Escrituras preceituam. Mas Jesus aparece num cenário completamente diferente daquilo que eles estavam desenhando. Eles esperavam Jesus, um líder, um revoltoso, ou um herói, ou alguém que realmente viesse botar ordem na casa. E Jesus aparece, como já disse na lição anterior, ele aparece neste cenário
trazendo um reino espiritual, ou seja, preparando o coração, assim como João Batista, quando inicia o seu ministério, ele vem preparando o coração dos pais e dos filhos, né, daquela nação para poder receber o Cristo. Agora Jesus vem concretizando aquilo que João estava pregando. Jesus vem trazendo o reino de Deus, um reino espiritual, fazendo com que estas pessoas caíssem em si, reconhecendo o seu estado de miséria, de pecaminosidade, se voltando para Deus, para uma verdadeira reconciliação, até porque a religião, ela estava adulterada. A religião já não era a mesma, apesar dos religiosos, dos sacerdotes, dos escribas e todos aqueles que evocavam ali a religião, dizerem que eram seguidores de Moisés, que seguiam os ritos de Moisés. Na verdade, eles tinham colocado já tanta emenda, né? Tanta emenda nos mandamentos que Deus deixou, que aquilo já parecia mais uma coxa de retalho. E o pior de tudo, eles não eram capazes de cumprir nenhum dos mandamentos. Eles exigiam dos outros, mas eles mesmos não faziam. E Jesus os recriminou. Então era necessário que se voltasse às raízes. E Jesus vem trazendo o verdadeiro evangelho. Jesus vem trazendo as boas novas de salvação. Jesus vem trazendo a reconciliação do homem com Deus. Este era o primeiro ponto. E era o ponto crucial para que essa humanidade pudesse, depois de convertida, de reconciliada com Deus, né, ter aí um reino implantado na terra, como ainda vai acontecer no futuro. Então, meus amados irmãos, dito isso, nós vamos aqui para o primeiro ponto, aonde o Messias, vem falando aqui do Messias no Antigo Testamento. E a expressão Mashiach significa ungido, aquele sobre quem foi derramado o azeite. Essa expressão é empregada neste sentido para designar, em particular, o rei de Israel, apesar de que os sacerdotes e alguns profetas também eram ungidos, conforme registra Êxodo 40, do verso 13 a 15, e 1 Reis, capítulo 19, verso 16. Aos poucos, dentro do judaísmo, este termo vai se tornando uma figura escatológica devido à promessa sobre o trono de Davi. Infelizmente, as concepções judaicas eram de um rei libertador político, por isso não conseguiram ver em Jesus tais credenciais. Enquanto eles esperavam o Messias político, Jesus veio como ungido de Deus para libertá-los de forma espiritual, conforme Apocalipse 1:5. É um perigo quando nossas expectativas são criadas pelos nossos desejos e não pela interpretação correta da palavra de Deus. Então os irmãos entenderam aí tudo o que eu disse a princípio, que a frustração do povo de Israel foi grande porque eles esperavam um líder político, alguém que viesse bater de frente com César, com os governantes daquela época. E Jesus veio trazendo um reino espiritual, veio trazendo a reconciliação, né, para o povo. Então, eles não aceitaram, rejeitaram, e aí se cumpre o que está registrado em João capítulo 1, ali que nós já mencionamos aqui. Mas o Senhor veio para os seus, né? Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, aí Jesus está dando, o Senhor Deus está dando o direito de serem feitos ou chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então é aí aonde a porta da graça se abre para nós, né? Porque a promessa era para os judeus, e é para os judeus, mas por conta dessa rejeição, então a porta ela se abre para se cumprir o que Deus tinha falado a Abraão. O Senhor falou a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e por intermédio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E a nossa bênção chega exatamente aí, né? A partir do momento em que o povo de Israel recusa reconhecer o Senhor Jesus como Messias, então a porta da graça se abre através do grande amor de Deus, registrado em João 3,16, que abarca toda a humanidade. A partir daí, através do crer, né, no unigênito de Deus, então nós passamos a fazer parte dessa família. Nos tornamos aí, né, um Israel de Deus,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não estamos aqui dizendo que substituímos o povo de Israel, porque Deus é fiel para manter a promessa. E é assim como eles desejam ainda receber o Messias, alguém que vai implantar um reino terrestre para governar para eles. Isso de fato vai acontecer conforme as Escrituras. No entanto, nos tornamos a igreja do Senhor, o novo Israel, aleluia. E hoje nós estamos enxertados nesta videira conforme relata ali João 15, né? A seguir naqueles versículos, nós somos as varas que fomos enxertados nessa videira e agora Deus cuida de nós. Nos tornamos filhos de Deus por adoção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, desculpem. Quando Jesus nasce, vem de forma humilde e muitos rejeitaram como ungido de Deus. Porém, no Novo Testamento observamos que Jesus era sim o Messias prometido por Deus. Estas comprovações começam a partir do batismo de Jesus, quando o próprio João Batista o reconhece como Cristo. João capítulo 1, do verso 26 a 29. Bem como a manifestação do Pai e do Espírito Santo, em Mateus 3 e 17. Outro ponto a citar é quando o próprio Jesus lê o rolo do profeta Isaías na sinagoga e conclui dizendo: hoje se cumpre esta palavra. Lucas capítulo 4, 17, verso 21, Isaías 61, do verso 1 a 3. A famosa confissão de Pedro corrobora que Jesus era o Messias prometido, Mateus 17, 16 e 16, que veio para libertar da escravidão, do pecado e posteriormente implantar o seu reino que jamais terá fim. Os irmãos compreenderam aqui a leitura? Então é simples, é fácil de entender. Jesus vem de uma maneira humilde, nasce numa manjedoura, não nasceu no palácio, não nasceu em nenhuma mansão da época. José era um simples carpinteiro de uma família pobre, simples e humilde. Jesus, na sua infância, do lado do seu pai, vê ele trabalhar no seu ofício ali de carpintaria, se torna também um carpinteiro. Depois Jesus se apresenta como sendo o Messias, operando os milagres. Alguns acreditam, outros não acreditam, mas dentro daquela ótica, daquela visão que o povo tinha de que Jesus seria um político para implantar o reino eterno e dominar todos os inimigos, não acontece. Porque o maior problema não era a perseguição romana, não era a escravidão romana, não era o massacre provocado pelos romanos, mas era o pecado que destruía e que estava sendo a maior gangrena que pode existir no ser humano. Então Jesus primeiro vem para tratar desse mal, para tratar essa doença, preparar esse povo para a implantação de um reino que jamais terá fim. Então tudo isso nós encontramos registrado nas Escrituras. No entanto, o povo não compreendeu, o povo não entendeu e até hoje estão aguardando o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que todos os títulos revelam algum aspecto da vida do Messias, mas Jesus está acima de qualquer título e compreensão humana, né? Conforme escreveu Oscar Cullmann. Esse ponto aqui ele é importante, porque Jesus ele não está preso a título, né? Ele está acima de qualquer título, né? Esse foram os títulos: o Filho do Homem, o Messias, né? O Cristo, mas ele é o Senhor Deus, ele é o nosso Deus, ele é o Salvador, ele é aquele que deu a sua vida e derramou o seu sangue para nos remir e para nos colocar numa posição excelente. No tópico de número 2, Jesus é mostrado aqui como Filho do Homem. E esta expressão é bastante usada pelo evangelista Lucas em seu evangelho, e também o título que Jesus mais utilizou para se referir a si mesmo. Em diversos momentos encontramos o próprio Jesus falando em terceira pessoa, usando a expressão Filho do Homem, para relatar verdades presentes e vindoura. No ponto 1, o Filho do Homem entra na história. E aí a passagem bíblica diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens.
ou entre nós. João capítulo 1, verso 14. E foi através do ventre de Maria, como já frisamos aqui, que Jesus entra na história, tendo antecedentes genealógicos, pois José era da casa de Davi, conforme registra Lucas, capítulo 1, 27. E então Jesus cumpriu várias profecias messiânicas ditas no Antigo Testamento. O evangelho escrito por Lucas revela Jesus como filho do homem, termo este que indicava, obviamente, que alguém era um ser humano, que alguém era um ser humano, conforme está registrado ali no Salmo 144, verso 3, e Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Ressaltando, entretanto, que Jesus foi um homem pleno, o F maiúsculo de filho registra sua excepcionalidade como pessoa humana, conforme está Lucas, capítulo 2, 52. O Filho do Homem entrou não somente como humano na história, mas também como Salvador da humanidade, cumprindo os desígnios eternos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, como vimos, o Filho do Homem ele entra na história, conforme está registrado em 1 João capítulo 1, 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor encarnou, tornou-se homem, sofreu todas as pressões da vida, Ele passou por tristeza, frustrações, teve alegria, chorou, se decepcionou, se frustrou, mas uma coisa é, Jesus jamais pecou. Um outro ponto que foi abordado na leitura é que ele vem da descendência de Davi. E José, no caso, ele era da descendência de Davi, era da casa de Davi. Então se cumpre aí, conforme Lucas 1:27, se cumpriu várias profecias messiânicas, dizendo que o cetro jamais se apartaria da casa de Davi, e que haveria de vir um rei, que teria um reino eterno, que jamais teria fim. E exatamente nesse ponto que já abordamos na lição anterior, é que o povo de Israel estava firmado. Ele falou, vai vir o Messias virá, o rei de Israel virá. E quando ele chegar, vai botar fim em tudo o que está acontecendo. Nós teremos um reino de paz, um reino de harmonia. E esse reino não vai ter fim. E aí, conforme vimos nos tópicos anteriores, Jesus nasce lá em Belém, numa estrebaria, no dia do recenseamento, quando Herodes resolve fazer um censo para saber ali a quantidade de pessoas que habitavam em toda aquela região que ele governava. E aí Maria, já prestes a dar à luz, é levada e chegando lá, começa a sentir as dores de parto e não tendo uma estalagem, uma hospedaria, ela vai acabar indo parar numa estrebaria e ali ela dá à luz a Jesus, o Messias. Depois, olhando para as credenciais de José, de Maria, não se vê nenhum nome da linhagem ali existente naquele momento de alguém importante na política, na sociedade. Jesus, ele é simplesmente uma pessoa que nasce num lar pobre, simples, como já dissemos. Então ele não tinha nenhuma credencial que pudesse fazer com que as pessoas acreditassem que ele de fato era o Messias e que ele era realmente aquele de quem as profecias falavam. Por essa forma é que eles não acreditaram, mas nós vemos aqui através das Escrituras que Jesus cumpriu várias profecias messiânicas ditas no Antigo Testamento. E o resultado, conforme vemos aqui, que o Filho do Homem, termo este que indicava, obviamente, que alguém era um ser humano, conforme registra Salmo 144:3, que já falamos, Ezequiel 2:1, ressalta, entretanto, que Jesus foi um homem pleno. Um outro ponto, o Filho do Homem entrou não somente como humano na história, mas também como Salvador da humanidade, cumprindo os desígnios eternos de Deus. Então, esse era o primeiro ponto, e é preciso que a gente pontue isso, irmão, porque diferente dos judeus, nós precisamos crer que Jesus ele não veio como os judeus pensavam, que ele vinha em primeira mão implantar o reino para depois consertar as coisas quebradas. Jesus veio primeiro consertando as coisas quebradas, que estavam desmanteladas, para depois implantar um reino, um reino físico. Jesus vem trazendo um reino espiritual. Então nós precisamos entender isso. Então Jesus veio e cumpriu os desígnios de Deus. Ele veio fazer a reconciliação do homem com Deus, porque o homem estava caído. E esse é o ponto crucial em toda a história, em toda a narrativa do Novo Testamento. Jesus veio consertar o que estava desmantelado.
Porque sem esse conserto, o homem não tem comunhão com Deus, o homem não tem como se aproximar de Deus. E é exatamente o que o profeta Isaías, ele vaticinou lá nas suas profecias. Que quando o homem clamava, ele não tinha resposta, porque o pecado tinha criado uma barreira, uma separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, de modo que ele não podia, em hipótese alguma, se comunicar com Deus. E essa barreira, essa muralha, ela foi derrubada a partir do momento em que o Senhor Jesus chega e entrega a sua própria vida e derrama o seu próprio sangue para que a porta da graça, a porta da salvação fosse aberta para todos quanto acreditarem no sacrifício de Jesus. No ponto de número 2, nós vemos aqui a missão do Filho do Homem. E um dos versículos-chave que mostra a missão do Filho do Homem está registrado no Evangelho de Lucas. Vejamos, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, conforme está registrado em Lucas 19, verso 10. O homem criado à imagem e semelhança de Deus havia pecado e estava banido da glória de Deus, conforme registra Romanos capítulo 3, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, que antes de implantar um reino humano, um reino físico, era necessário consertar, o espiritual, porque o homem diante de Deus estava morto por causa das suas transgressões, por causa do pecado, por causa de ter dado ouvido à voz da serpente lá no Éden, conforme vimos aí. Por conta da desobediência, toda a humanidade ficou sujeita ao pecado. O Salmo diz que, o salmista dizendo, ele diz que em pecado foi concebeu a sua mãe. Então, cada criança, cada ser humano que vem a este mundo já nasce com pecado, porque essa é uma gangrena, é uma lepra, é um câncer que está na medula, ou no DNA das pessoas. Então, todas as pessoas, sem exceção, quando nasce, já nasce com o pecado, já nasce em pecado. E para que ele se liberte dessa doença maldita, é preciso que ele creia que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, e que Jesus veio trazer a reconciliação e o perdão para todos os pecados através do sangue que ele derramou no Calvário. Segundo a expressão de Paulo, o homem estava morto em delitos e pecados, longe de Deus. Esta era a situação e a condição do homem. Deus envia seu Filho com uma missão específica, dar a sua vida em resgate da humanidade, conforme está registrado em Marcos, no capítulo 10 e versículo de número 45. Portanto, o título Filho do Homem denota a vida de entrega e sofrimento no ministério terreno de Jesus, mas também sua glória e honra como Filho do Homem do fim dos tempos, que é registrado por Daniel lá no capítulo 7, no versículo 13 e 14. Então, irmãos, naquele dia, todo olho verá, quando o Filho do Homem se manifestar nas nuvens do céu. Aleluia! Com poder e grande glória. Inclusive os judeus que o rejeitaram, que não aceitaram e que o entregaram à morte. Eles entregaram Jesus à morte porque achou aquilo um absurdo. Como um ser humano pode se declarar filho de Deus e dizer que Deus é seu pai e que antes que Abraão existisse, ele já existia. Então isso era uma coisa inconcebível. Mas eles mesmos, naquele dia, quando eles olharem para o Cristo, eles verão que ele era o Messias e vão cair de boca no pó, clamando, aleluia. E o Senhor Jesus vai governar para aqueles que estarão naquele dia, depois de todas as batalhas vencidas. Conforme registra o Apocalipse, depois da grande tribulação, depois do inimigo se levantar para destruir Jerusalém. Os irmãos que estudam escatologia sabem perfeitamente como vai ser direcionada a história, como as coisas acontecerão. E isso vai acontecer num futuro muito próximo. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico de número 3, nós vemos aqui Jesus, o Filho de Deus.
Este é um dos títulos mais sublimes de Jesus, pois mostra a sua filiação divina. O Evangelho de João revela Jesus como Filho de Deus, por isso observamos tantos discursos de Jesus enfatizando sua divindade e unidade com o Pai. Jesus sempre se preocupou em falar que ele estava ali porque o Pai tinha enviado, né? Ele falava do Pai, ele falava da sua missão, mas o povo duvidava, testava ele, né? Tentava pegar ele em alguma palavra controversa para poder assassiná-lo, para poder prender. Então, no primeiro ponto, nós vemos Jesus sendo o verbo preexistente. E aí João principia seus escritos dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, lá na criação, né? João capítulo 1, verso 1 a 2. Lá no princípio, nós vemos ali no Gênesis uma palestra, uma conversa de 2 pessoas ou 3 pessoas, porque ali estava o Pai, estava o Verbo, o Filho e o Espírito Santo. A expressão é façamos. Essa palavra, irmão, ela está no plural. Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus não disse eu vou fazer o homem, né, segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança, mas ele usa a expressão façamos segundo a nossa imagem e semelhança. Então, no princípio estava o verbo, conforme João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí dá um nó na cabeça de muita gente, porque para muitas pessoas isso aqui é uma divisão, e não existe divisão. Muita gente pensa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é o mais poderoso, Jesus é o menos poderoso e o Espírito Santo é o menos poderoso ainda. Não, irmão, não existe essa divisão. Jesus é Deus, Deus é Jesus, o Espírito Santo é Deus, e aí sim, eles estão unidos. Jesus na oração, ele é assim: Pai, nós somos um, e eu gostaria que eles também fossem um comigo, como eu sou um contigo, que existisse essa unidade. Então a gente usa essa expressão Pai, Filho, Espírito Santo, mas na verdade eles são uma unidade. O que Deus faz, Jesus diz amém. O que Jesus faz, o Espírito e Deus diz amém, e assim sucessivamente. Não existe divisão, ninguém é maior ou menor do que o outro. Louvado seja o nome do Senhor. E isso só na eternidade nós vamos entender melhor. Porque por mais que a gente estude, por mais que pesquise, você sempre vai encontrar alguma dificuldade humanamente falando. Mas espiritualmente, irmão, o Senhor, ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Não existe divisão. Quando você lê João 14, você vai entender. O Senhor não habita em residência, em casa feita por mão de homem. E ele diz que vai preparar lugar, e ele foi preparar lugar. E ele voltaria outra vez e habitaria conosco. Então há muitas referências que mostram que o Senhor Jesus, ele está conosco através do Espírito Santo. E ele mesmo diz: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ele está conosco e ele afirma isso: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso é profundo e foge à nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de entender. Mas o fato, irmãos, é que o Senhor Jesus, o Verbo de Deus, que se tornou carne e habitou entre nós, venceu. E ele diz que no mundo nós teríamos aflição, mas que tivéssemos ânimo, porque ele tinha vencido. E se ele venceu, nós venceremos também. E ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, cuidando do seu povo, cuidando da igreja, animando, avivando, renovando as nossas forças, acrescentando a nossa fé, desde que estejamos olhando para ele, pois ele é o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no ponto 2 ele diz: o grande eu sou. Jesus, em alguns de seus discursos, especialmente no Evangelho de João, utilizou a expressão eu sou. Dentro da visão bíblica, este é um dos termos mais significativos, pois quando Moisés pergunta para Deus acerca do seu nome, a resposta foi: eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, verso 14. Quando Jesus usa esta expressão, advoga para si a essência e atributo das coisas tais como eu sou o caminho, a verdade
e a vida, João 14, verso 6. Eu sou a ressurreição, João 11, 25. Eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, João 6, 51. E em um de seus discursos religiosos pegaram pedras para atirar nele, pois Jesus havia dito que sua existência era antes de Abraão, conforme já citei em João 8, 58 a 59. Esta expressão revela o caráter divino de Jesus. Então, meus irmãos, Jesus é Deus. Deus é o Senhor. Aleluia. Oh, meus amados irmãos, é muito lindo quando nós procuramos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras, né? Para entender essas coisas que muitas vezes passam assim desapercebidas. E quantos irmãos estão fazendo confusão, né? E alguns dizem assim, olha, irmãos, você não pode orar para Jesus, você tem que orar para Deus. Outros dizem, você não pode orar para Deus, você tem que orar para Jesus, porque foi Ele que te resgatou. Ou diz assim, não, você não pode orar nem para Deus, nem para Jesus, você tem que orar para o Espírito Santo, que hoje é o Consolador e está convosco. E aí tem essa confusão, quando nós entramos diante do trono da graça. Mesmo que existisse separação entre Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, separação no sentido de serem pessoas distintas, e existia ali 3 tronos, né? O trono do Pai, no meio, do lado o trono de Jesus e do outro lado o trono do Espírito Santo, mas no momento que você chega ali e que você se dobra diante do Senhor com o coração quebrantado, a tua resposta vem, porque o direito de se apresentar diante do trono da graça de Deus foi conquistado por Jesus e ele se tornou nosso advogado. É o que o apóstolo João escreve ali na sua primeira epístola, quando ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, a função de Jesus é de advogar por nós diante do Pai. Por outro lado, quando nós nos encontramos em situação tão difícil, tão complicada, que muitas vezes não sabemos nem como nos expressar diante do Senhor, está escrito que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis diante do Senhor, porque nós não sabemos falar, mas Ele que compreende, Ele que entende. Então ele assume essa função de interceder por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, chegando aqui à conclusão, nós vimos aqui muitos títulos foram atribuídos a Jesus, evidenciando o seu objetivo de mostrar o amor de Deus para com a humanidade, resgatando-a do jugo do pecado e da morte. Então, esses títulos, eles foram atribuídos a Jesus para evidenciar o seu objetivo, o objetivo de mostrar o amor de Deus para conosco, para com toda a humanidade, para que se cumprisse o que está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, quero agradecer você por esta oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez estarmos juntos, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Espero que o Senhor, através do seu Espírito, venha trazer mais profundidade acerca desses ensinos ao teu coração. E se Deus nos permitir, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Portanto, meus amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.